Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e esse é o terceiro episódio da série Conditional Sentences, que começou aqui no canal há 2 semanas e já falou sobre a primeira e a segunda formas de Conditional Sentences que existem em inglês, chamadas de Zero Conditional e First Conditional. Se você de repente não assistiu esses 2 episódios, clica no link da playlist da série que está aparecendo aqui e assiste, porque esse material serve como base para esse vídeo aqui. Nesse terceiro episódio, eu vou te mostrar o Second Conditional, a terceira forma de oração condicional em inglês. Mas antes, já sabe, né? Vai lá e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações e deixa o seu like no vídeo. E lembra que o Doutor Inglês também está no Spotify. E para ouvir todos os conteúdos aqui do canal por lá, basta seguir o Doutor Inglês Podcast. Let's go? Se você assistiu os 2 primeiros episódios da série, você sabe que as conditional sentences são usadas para descrever situações reais ou hipotéticas que dependem de uma condição para acontecer. No caso do second conditional, que também é conhecido como present unreal ou presente irreal em português, ele vai ser usado para falar de algo que não é real ou é improvável que aconteça no presente, porque dependia de uma condição ou dependia de que algo acontecesse no passado. Por isso, toda sentença no second conditional deve apresentar as seguintes estruturas: if clause com um verbo no passado e main clause com um verbo no condicional, quando eu quero fazer uma afirmação sobre o presente, ou if clause com um verbo no passado e main clause com os modais could ou might, quando eu quero me referir a uma possibilidade que não aconteceu no presente. Vale ressaltar que, assim como acontece com o zero conditional e o first conditional, as 2 orações que compõem o second conditional devem ser separadas por uma vírgula quando começarem com a if clause. Então, por exemplo, se eu quero dizer em inglês a frase "se eu tivesse dinheiro, eu viajaria", ela deve ficar "if I had money, I would travel". Note que essa frase está no second conditional porque a sua if clause tem um verbo no passado e a sua main clause traz um verbo no condicional. Além disso, ela se refere a um presente irreal, porque deixa subentendido que eu não tenho dinheiro e por isso eu não vou viajar. Se eu quero dizer em inglês a frase "se eu falasse inglês, eu poderia trabalhar no Canadá", note que eu não estou fazendo uma afirmação, mas sim me referindo a uma possibilidade. Nesse caso, a frase deve ficar "if I spoke English, I could work in Canada", ou "I might work in Canada". Veja que essa frase está no second conditional porque a sua if clause está no passado e a sua main clause está usando os modais could ou might, que são as palavras que dão essa ideia de possibilidade para a frase. Além disso, fica bem claro que eu não falo inglês, por isso eu não posso trabalhar no Canadá, que é a ideia que o second conditional nos dá. E lembre-se de um detalhe importante. Assim como acontece no zero e no first conditional, você não precisa sempre começar uma conditional sentence com a sua if clause. É possível também iniciar a sentença pela main clause. A única diferença é que, nesses casos, você não precisa usar uma vírgula para separar as 2 orações. Assim, no caso da sentença "if I had money, I would travel", eu também poderia falar "I would travel if I had money". Note que a inversão das orações não muda os tempos verbais da estrutura do second conditional. Por isso a frase continua com a sua main clause com um verbo no condicional e a sua if clause com um verbo no passado. Com relação ao second conditional, é isso. Agora, o jeito é praticar. Por isso, assim como eu fiz no primeiro e no segundo episódio da série, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com exercícios sobre o second conditional para você treinar essa estrutura. Caso você tenha qualquer dúvida,
Deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? E não se esqueça que na próxima semana nós temos o 4º episódio da série, onde eu vou falar um pouco sobre o third conditional, o 4º tipo de conditional sentence que existe em inglês. Aguardo você. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!